Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nesta edição do podcast Saúde Digital, nosso entrevistado é o Christian Rocha, CEO do Robô Laura. Ele fala sobre a criação e evolução da Health Tech, sobre os avanços da inteligência artificial no atendimento dos pacientes, do uso da inteligência artificial para diminuir fatores de risco no atendimento público, sobre análise preditiva para trazer mais eficiência no atendimento da população e os desafios para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para a saúde. Christian, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital Talk. Christian, o algoritmo de inteligência artificial foi criado em 2016 por um analista da Curitiba para evitar o número de mortes por sepsis nos hospitais brasileiros. A infecção generalizada é um problema nos hospitais do país, né? E representa 56% das mortes nessa instituição, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? E o Instituto Latino-Americano de Sepsis. Como é que o robô Laura está ajudando a diminuir esses índices? Bom, a gente começou a Laura em 2016. Acho que é legal contar um pouco de contexto também, um pouco de história, para que as pessoas possam entender como isso aconteceu e como isso começou. Eu não vim da área da saúde originalmente, eu sou da área de tecnologia, de ciência da computação. E em 2016, eu ouvi a história de um grande amigo meu, de como ele perdeu a filha dele com 18 dias de vida em um hospital aqui em Curitiba. A filha dele estava tendo uma piora clínica, estava tendo uma deterioração clínica, e a equipe médica, a equipe assistencial, demorou muito tempo para perceber aquela piora clínica acontecendo. Quando você pensa no contexto do hospital, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. São dados vindo do prontuário eletrônico, dados vindo dos exames, são trocas de plantões, então é difícil você conseguir ter essa centralização dos dados. Então, o que a gente fez foi, a partir daquele problema, a gente começou a analisar não só os hospitais aqui no Brasil, mas os hospitais no mundo inteiro, para entender, será que aquele foi um ponto fora da curva? Ou será que isso acontecia com frequência? Será que esse problema acontecia com frequência nos hospitais, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil? E a gente descobriu que esse problema da ineficiência na saúde, ela mata muita gente, ela é um problema no mundo inteiro. Mais de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos por falhas nos sistemas de saúde. Isso gera um prejuízo de mais de 250 bilhões de dólares que são gastos todos os anos por falhas nos sistemas de saúde. E aí, com essa visão, com esse problema, e com um problema que foi vivido na pele, a gente resolveu começar um projeto. A gente não tinha uma visão de ter uma empresa naquele primeiro momento, a gente tinha um projeto de ajudar os médicos, os enfermeiros a identificar quais eram os pacientes mais graves. Foi aí que a gente começou o projeto Laura. E por que Laura? Justamente pela filha desse meu amigo, se chamava Laura. Então, para evitar que outros pais sentissem a mesma dor que ele sentiu. E esse meu amigo hoje é um dos founders também, é o Jacques Fressato. Foi lá que a gente começou essa história. E como a gente está hoje? Hoje a gente expandiu essa visão de cuidado do paciente para toda a jornada do paciente, não só dentro do hospital. Então, hoje a gente usa essa mesma visão de centralização dos dados da jornada do paciente, essa conexão a partir de vários pontos de dados diferentes para a construção dessa visão 360 do paciente e, a partir disso, possibilitar que os médicos e os enfermeiros possam ter os melhores insights para tomar as melhores decisões em relação a todos os pacientes que estão na linha de cuidado. E como é que foi essa evolução, desde lá de 2016 para chegar agora numa visão mais ampla, vamos dizer assim, né? Numa visão mais 360 graus, como você mesmo colocou? Não, perfeito. Ela foi uma evolução muito natural, porque se você for ver o problema por si só, tanto dentro do hospital quanto fora do hospital, a base do problema é muito parecida. Hoje você tem pontos de dados que são construídos em silos, que não se conversam, sistemas que são construídos em silos, que não se conversam, e hoje os sistemas de saúde acabam olhando muita coisa, mas acabam esquecendo o que tem de mais importante em sistemas de dados de saúde, que é o paciente. O paciente está faltando nesse centro. Então, o que a gente faz, basicamente, é conectar esses dados de toda a jornada do paciente
E essa evolução ela foi natural porque esse problema ele acontece dentro do hospital, ele acontece fora também. Então a gente começou com uma visão muito específica sobre a sepse, sobre algo muito específico. Depois a gente ampliou essa visão para a deterioração clínica, que já é algo mais amplo. E a gente percebeu que esse mesmo problema ele também existe fora do hospital. Então, imagina um paciente que tem uma hipertensão e deixa essa hipertensão se tornar um problema cardiovascular. Esse problema cardiovascular pode se tornar, lá na frente, uma internação desnecessária. Então, veja que toda a jornada do paciente ela é conectada de ponta a ponta. E hoje, grande parte dos custos que as operadoras têm, que o sistema de saúde tem, é na internação do paciente. Então, o que a gente fez foi um trajeto natural a estar presente em toda a jornada do paciente, justamente para que a gente possa ser a solução de cuidados, de atenção à saúde do paciente através dos dados, através da centralização dos dados, mas principalmente através da geração de inteligência a partir desses dados. Foi aí que a gente começou a evolução. Vale a pena destacar também, Claudinei, que a pandemia foi um ponto muito importante para isso também, porque com a pandemia em 2020, nós vimos que haveria necessidade de estar presente também fora do hospital e acompanhar o paciente fora do hospital. Foi aí que a gente deu esse grande passo para começar a gerar esses dados de saúde digital, de Patient Reported Outcomes, como a gente chama, né? Para ter essa parte do monitoramento fora do hospital também. Foi aí que a gente deu esse grande passo. Hoje a inteligência artificial, né, ela é uma peça-chave, né, na tomada de decisão para a área de emergências na saúde pública, né? Vocês também estão começando a ter uma iniciativa junto à saúde pública, né? Como é que ela pode evitar a ocorrência dos fatores de riscos e os danos causados, como os óbitos, por exemplo? A saúde pública, ela também tem, assim como a saúde privada, essa visão dos dados desfragmentados. O que a gente tem como particularidade na saúde pública, tanto no sistema intra-hospitalar quanto no sistema da atenção primária, é que muitas vezes você tem instituições de saúde que são pouco informatizadas. Isso acontece em vários hospitais. Então, ali o grande desafio que a gente tem, primariamente, é em ter sistemas digitais. A gente se posiciona de forma bem clara que nós não somos um prontuário eletrônico. Então, a Laura ela não pode ser utilizada como prontuário eletrônico. A gente já necessita, de certa forma, de ter uma mínima camada digital. Agora, um ponto que é interessante, até para destacar, que teve um dos nossos hospitais que não tinha prontuário eletrônico, e a gente teve que fazer um grande trabalho naquele hospital para conseguir utilizar a Laura, mesmo sem um prontuário eletrônico. Qual era o grande desafio aí? Não tinham exames, mas o hospital já coletava sinais vitais e já registrava os dados do paciente em prontuários físicos. O que a gente fez? A gente tem um aplicativo que a gente chama de Laura System. No Laura System, a equipe assistencial pode coletar os sinais vitais e pode cadastrar o paciente no próprio aplicativo, sem a necessidade de ter um prontuário eletrônico de base. Com isso, a gente implantou esse sistema, o Laura System, nesse hospital, que não tinha prontuário eletrônico, e a gente usou a inteligência da Laura de outros hospitais, então os algoritmos de machine learning que já haviam sido criados apenas com base nos dados demográficos do paciente e apenas com base nos sinais vitais, nós usamos esse mesmo algoritmo no Laura System, nesse hospital que não tinha prontuário eletrônico, que era um hospital público. E o resultado foi muito positivo, porque a equipe começou a ter uma visão já por inteligência artificial, mesmo sem ter um prontuário eletrônico. Veja como a gente conseguiu avançar várias etapas aí, vários passos. Mesmo assim, eu volto a ressaltar que a gente não tem a função de ser um prontuário eletrônico. Volto a ressaltar que os hospitais, mesmo públicos, eles precisam ter prontuários eletrônicos para que a gente possa ter essa aplicação máxima da Laura dentro do hospital. Mas eu trago esse case desse hospital porque ele mostra de forma clara que a nossa proposta de valor de conectar o paciente ao melhor atendimento de saúde, ela pode acontecer mesmo onde a gente tem dificuldades de implantação de tecnologia. Um aspecto aí na área pública, né? Como é que o Laura, por meio dessas análises preditivas e epidemiológicas, ela pode subsidiar decisões que incluem, por exemplo, a previsibilidade de novos casos, sazonalidades, risco de saturação dos serviços de saúde, né? Desde a atenção do serviço de saúde básico até o saúde terciário?
Bom, aqui a gente pode dividir em dois momentos diferentes. O primeiro momento é sobre essa visão de risco dentro do hospital. Então, dentro do hospital, a Laura consegue automatizar esse processo de quais são os pacientes em risco e mostrar para a equipe médica quais são os setores onde há mais pacientes em risco, onde há mais pacientes em deterioração clínica, onde há mais pacientes com falhas nos processos assistenciais. Então, dentro do hospital, a gente consegue disponibilizar essa visão bem clara através dos nossos algoritmos de inteligência artificial, mas também, Claudinei, através de protocolos assistenciais que podem ser definidos na própria plataforma. Então, há protocolos bem estabelecidos, como NILS, MILS, QuickSOFA, que são protocolos que não necessariamente usam inteligência artificial, mas que também podem ser utilizados na plataforma. Com a visão fora do hospital, o que a gente mostra é uma visão mais de epidemiologia, digamos assim. Então, esses dados são coletados diretamente com os pacientes. Nessa visão, a gente traz uma visão muito mais estática de qual é a realidade da população naquele momento, quais são a principal incidência em relação a pacientes crônicos, onde podem estar os principais gargalos, quais são os medicamentos mais frequentes. Isso dá uma visão sistêmica em relação à parte de epidemiologia da instituição de saúde, principalmente quando a gente vai para a parte de saúde pública. Então, um grande desafio nesse sentido, Claudinei, uma parte que a gente está avançando, é que para essa parte de epidemiologia, hoje, os nossos principais dados que se baseiam nisso são dados coletados com os próprios pacientes. E um outro passo que a gente está dando agora é de integrar esses dados com as bases de dados já existentes. Um desafio nesse sentido é que muitas vezes essas bases não existem. Então, além de integrar dados, a gente tem que gerar novos dados com os próprios pacientes. Falando em paciente, né? Hoje um médico e a sua equipe assistencial passam cerca de 50% do seu tempo analisando as informações dos prontuários eletrônicos e apenas 25% com o paciente, né? De acordo com um estudo da Allocation of Physician Time and Ambulatory Practice, publicado pelo jornal acadêmico Annals of Internal Medicine, né? Algumas estatísticas que eu peguei aqui. Como é que as ferramentas tecnológicas podem ajudar a mudar essa estatística? Bom, primeiro passo, tendo uma interoperabilidade completa dos dados. O que é isso? Como a gente estava comentando no início da reunião, hoje os dados eles estão construídos em silos e não se conversam. Então, você tem um prontuário eletrônico, que às vezes não se conversa com os exames laboratoriais, que às vezes não se conversam com a farmácia, que às vezes não se conversam com os dados do paciente fora do hospital. Veja que isso traz uma grande dificuldade, uma grande complexidade para os sistemas de saúde que não é necessária. Não era necessária, né? Mas isso acontece. E o que a gente tem como resultado a partir disso? Que a gente tem equipe médica e a gente sabe que os médicos são profissionais com custo-hora que são muito altos. Além disso, o tempo da equipe médica e também da própria equipe assistencial é um tempo nobre. É um tempo em que a gente tem que investir para que o médico possa focar no olho, no contato com o paciente, no cuidado, e não ficar procurando informações em planilhas de Excel para saber qual foi o resultado de exame de um paciente, como foi o resultado do lactato, ou como foi o resultado que aconteceu no dia de ontem, por exemplo. Mas a grande questão que a gente deve fazer é conectar essas informações e ter um trabalho muito forte de design thinking com as equipes médicas para entender quais são os grandes gargalos, quais são os grandes problemas, porque quando você vai para cada especialidade diferente, Claudinei, cada especialidade tem dores diferentes. Então, por exemplo, dentro do hospital, a equipe de controle de infecção tem uma necessidade diferente da equipe de pronto atendimento. Então, você não vai ter necessariamente a mesma solução para essas equipes, é a mesma aplicação. Mas qual é a base da solução em que todas elas vão, todas essas áreas vão precisar, todas as especialidades médicas vão precisar? Essa parte de se estruturar os dados, interoperar os dados entre os diferentes sistemas e deixar esses dados prontos para que eles possam ser aplicados numa nuvem para aplicações diferentes, onde a gente possa acelerar a inovação dentro dessas instituições de saúde. Isso é o que é necessário ser feito. Como é que o Laura pode evitar também a superlotação dos hospitais, né? Ele pode ajudar a resolver casos sem necessidade da pessoa ir até o pronto atendimento físico? Esse é um caso que é muito interessante para operadoras de saúde, principalmente. Então, imagina que hoje, grande parte dos pacientes que vão para os pronto atendimentos físicos, eles não precisariam estar lá. Qual que é a visão do pronto atendimento, do pronto-socorro? Atender casos emergenciais.
Tenho certeza que você também já teve essa experiência, Claudinei, de ir num pronto atendimento, num pronto-socorro e estar lotado, né? Esperar ali 2, 3 horas para ser atendido. Muitas daquelas pessoas não precisavam estar lá. Às vezes é uma dor de garganta, uma dor de cabeça, e é natural, a gente quer estar lá para tirar uma dúvida, a gente não sabe muito bem se aquilo pode, se aquilo pode acabar indo para um problema mais grave, é natural que a gente procure ajuda médica. A visão que a gente traz, principalmente com o Laura Care, é de ter esse primeiro atendimento de uma forma remota. Então, o paciente pode, através das nossas soluções, fazer uma triagem e, a partir dessa triagem, ter uma coordenação para o cuidado adequado. Isso é, dependendo dos sintomas que o paciente coloca, a gente deixa claro se esse paciente ele deve fazer uma teleconsulta de emergência ou, dependendo, se ele não for um caso grave, ele ser monitorado remotamente pela própria Laura, ou se sim, se ele for um caso grave, já recomendar que ele vá imediatamente para o pronto atendimento. Um ponto interessante nesse sentido é que a gente fez um estudo com as nossas instituições de saúde e nós identificamos que mais de 50% das triagens feitas foram triagens leves, cerca de 50%. Aí a gente está falando de cerca de 200 mil pessoas. Cerca de 200 mil pessoas que usaram os nossos serviços foram triagens leves. Se essas pessoas não tivessem acesso à nossa tecnologia, elas muito provavelmente teriam que ir no pronto atendimento. Mas como elas tiveram acesso à nossa tecnologia, elas fizeram uma primeira triagem, já receberam as orientações e não precisaram se deslocar até o pronto atendimento. Uma eficiência, um ganho bastante relevante, né? Com certeza. Outra coisa, né? Para que seja possível analisar e gerar insights, é importante também a estruturação dos dados, né? Como que o Laura permite que isso seja feito, né? Possibilitando, por exemplo, a tomada de decisões, a análise de risco, né? E como você falou, colocando o paciente em primeiro lugar de forma transparente. Isso deve acontecer através da agregação dos dados a partir de vários sistemas de saúde diferentes. É isso que a gente faz. Então, dentro do hospital, por exemplo, a gente coleta dados do prontuário eletrônico, da farmácia, do laboratório, dos sinais vitais do paciente. A gente constrói essa visão do paciente dentro do hospital, essa visão integrada, e a partir daí, com os nossos algoritmos de inteligência artificial, a gente consegue mostrar para a equipe médica e para a equipe assistencial quais são os principais pacientes em risco. É assim que a gente faz. Então, a partir da interoperabilidade, da integração a partir de camadas de dados diferentes, e a gente mostra para a equipe médica com uma visão muito simples. Olha, dos 100 pacientes que você tem internado aqui no hospital, esses 5 casos são os casos mais graves, são os casos que você deve focar hoje. E assim a gente consegue ajudar a equipe médica e a equipe assistencial na coordenação do cuidado e na gestão do cuidado, principalmente. Essa mesma visão é muito parecida fora do hospital também. A gente coleta os dados com o paciente, os dados de sintomas, principalmente, e a partir desses dados a gente tem protocolos estruturados, onde a gente pode processar automaticamente esses protocolos e priorizar o atendimento e a classificação desses pacientes, casos leves, moderados ou graves, e já fazer a coordenação do cuidado para esses casos também. É assim que a gente consegue integrar dados, coletar e gerar novos dados, e a partir daí a gente colocar o paciente no centro e empoderar, impulsionar a equipe de saúde a prestar o melhor cuidado. Perfeito. O RoboLaura ele foi eleito em 2021 como top 10 da Open Startups, né? Um ranking que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo aqui no país, né? Justamente devido ao uso de algoritmos de inteligência artificial que aprimoram a qualidade do atendimento. Como é que a equipe trabalha para desenvolver esses algoritmos aí e como é que é a aplicação da inteligência artificial no atendimento do paciente? Como é que é a estrutura aí do RoboLaura? Bom, a gente tem uma equipe com mais de 100 pessoas, a gente chegou a 100 pessoas na semana passada, então para a gente é uma felicidade muito grande. E a gente tem uma equipe que é muito multidisciplinar, então nós temos uma grande equipe de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma equipe médica também, uma equipe assistencial que fazem as validações das nossas tecnologias. Nós temos uma equipe muito forte de design e produto que faz também o desenvolvimento e as ideias de quais são os grandes problemas e de como a gente pode implementar a solução para esses grandes problemas. E claro que aí também a gente tem as equipes de operações, as equipes de implementações e as próprias equipes comerciais para levarem essas soluções para os hospitais e para as operadoras e também para as instituições públicas de todo o Brasil. Mas hoje uma visão que a gente traz, que é uma visão muito forte, é que a gente quer, através da nossa tecnologia, possibilitar que hospitais, operadoras de saúde e lá na frente também instituições públicas de saúde possam se tornar health techs através da nossa tecnologia. Esse que é o nosso desejo.
E como é que a gente faz isso? Dando tecnologia de ponta para que esses profissionais possam usar e possam ter no seu dia a dia. Ao contrário de outras health techs aqui no Brasil, que focam no serviço de saúde inteiro, né, que também tem time de saúde, também fazem atendimento de saúde, a Laura ela tem uma visão mais sistêmica, onde a gente desenvolve a tecnologia em si, e com essa tecnologia, com essa ferramenta, a gente consegue ajudar as outras instituições de saúde que não têm um grande foco em tecnologia em aumentar o acesso, serem mais eficientes e poderem colocar o paciente com muito mais agilidade, facilidade no centro do cuidado. Cristiano, na sua opinião, como é que você vê o cenário de desenvolvimento e uso de inteligência artificial para criar soluções inovadoras na saúde, né? Tanto no âmbito do tratamento do paciente, como na gestão hospitalar? Qual que é a sua opinião sobre esse movimento que é avassalador aí de criações de health techs? Bom, acho que um primeiro ponto para a gente analisar aqui é que a pandemia ela teve um fator muito importante em mostrar para as instituições de saúde que a gente precisava ser mais eficiente, que a gente precisava colocar a tecnologia também como uma das ferramentas principais para ajudar no atendimento aos pacientes. E a gente teve um avanço muito grande na implementação das tecnologias durante a pandemia. A pandemia é um desastre, é uma coisa que ninguém queria e que muita gente perdeu a vida por conta dela, né? E ela trouxe essa necessidade que nós sermos mais eficientes, dos sistemas de saúde serem mais eficientes. Ninguém estava preparado para isso, isso ficou claro. Então, a gente teve uma evolução da tecnologia de uma forma muito rápida nesses últimos 2, 3 anos. Qual é o escopo que a gente vê para curto, médio e longo prazo? Aqui no Brasil, as instituições de saúde elas ainda estão nos primeiros passos da implementação digital, de fato, da implementação da tecnologia na jornada completa do paciente. A gente vê alguns mercados mais desenvolvidos, como o mercado norte-americano, por exemplo, onde a telemedicina já é uma realidade desde 2005. Então, lá eles já estão bem mais avançados em relação à prática da saúde digital. Aqui no Brasil, nós estamos avançando rápido, então, nos próximos anos, a saúde digital deve ser cada vez mais um foco das instituições de saúde. Além disso, a gente deve ter, até com a ANS e com as instituições reguladoras da saúde, modelos de remuneração que possam remunerar as instituições de saúde pela prestação da saúde digital e, ao mesmo tempo, a gente conseguir avançar principalmente na parte de interoperabilidade, onde nós aqui no Brasil estamos muito atrás de outros países. Aí a gente coloca como referência os Estados Unidos, que na parte de interoperabilidade, pelo menos, está muito mais avançado do que a gente. Então, eu vejo essas grandes primeiras ondas, o avanço da interoperabilidade, o avanço da saúde digital aqui no Brasil, e a longo prazo, modelos de negócio. Daí eu estou falando pelo menos 10 anos. Modelos de negócio que se baseiem em plataforma de dados para a saúde, aí são vários, são modelos de negócio que vão dominar cerca de 40% do mercado da saúde em 2033. Esse é um dado da Deloitte, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, 30% a 40% do modelo de negócio de plataforma de dados que vai dominar o mercado daqui a 10 anos, eles estão sendo criados hoje, nesse exato momento. Então, é nisso que a gente se posiciona. Essa era a minha última pergunta aqui no nosso podcast Saúde Digitalk, né? Muitas health techs foram criadas tendo como base a inteligência artificial em seus modelos de negócio, né? No seu ponto de vista, como é que está sendo a evolução desse segmento, né? Pois faltam profissionais com experiências na área de informática médica, né? Tanto na área de dados como na área de saúde, né? Além de ser um segmento que demanda muito tempo e também é muito regulamentado. Qual a sua perspectiva em relação a esse assunto? Eu acho que sim, a gente tem uma falta de profissionais aqui no Brasil com um avanço maior na parte de ciência de dados e também, principalmente, na parte da interdisciplinaridade entre profissionais de tecnologia e profissionais que possam compartilhar conhecimentos com as equipes médicas e com as equipes de saúde. Então, esse, de fato, é um profissional difícil de você achar no mercado. Agora, para mim, esse não é o principal problema. O principal problema é a cultura das instituições de saúde aqui no Brasil. Eu vejo, Claudinei, que há
uma certa dificuldade cultural na implementação de novas tecnologias aqui no Brasil. Isso não é intencional, mas eu vejo que isso é uma questão cultural que veio lá de trás. Então, a parte, por exemplo, de implementações e implantações de prontuários eletrônicos aqui no Brasil foi algo muito complexo. E agora, para implantações, por exemplo, de inteligência artificial, isso é algo também muito complexo. Por quê? Porque os profissionais de saúde dentro dos hospitais, até nas operadoras de saúde, eles não têm um entendimento do que é inteligência artificial. E aí, para que eles possam aplicar e usar a inteligência artificial, eles precisam confiar, né? E aí que está a grande dificuldade de como se implantar essas tecnologias. Eu acho que hoje, uma das grandes necessidades da evolução da tecnologia da inteligência artificial em si é na parte de se explicar o porquê daquelas decisões. O porquê que aquele algoritmo está dando aquela decisão, o porquê que aquele algoritmo está empoderando aquela ação. Eu vejo que essa é uma grande dor que nós ainda temos, que nós precisamos resolver, mas a partir do momento que nós completarmos essa lacuna e completarmos também a lacuna da interoperabilidade dos dados, eu vejo que a inteligência artificial ela vai caminhar nas instituições de um modelo transparente. Até a gente não vai perceber que a inteligência artificial está lá, mas a gente não vai conseguir viver sem. Hoje, por exemplo, difícil um hospital conseguir viver sem energia elétrica, né? Eu vejo que daqui a 30, 40 anos vai ser difícil um hospital conseguir viver também sem a inteligência artificial. Esse vai ser o mesmo modelo. Cristian, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho aí do Robô Laura, né? Impressionante o crescimento da plataforma, como eu falei, eu vi surgir o nascimento, né, da plataforma com aquele trauma, né, que houve pessoal do Fressato, né? E quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui, compartilhando sua experiência com a nossa audiência do Saúde Digital. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, Claudinho. É um prazer estar aqui. Falou, abraço. Abraço. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.